Amados, na parábola do pai dos dois filhos, mais tradicionalmente chamada de parábola do filho pródigo, pródigo significa gastador, esbanjador. O pai era um pródigo porque ele esbanjava graça, misericórdia, perdão. Para ele, reconciliação. Para ele não era apegado às coisas deste mundo, ele era apegado às coisas do céu. E os valores dele estavam relacionados com aquilo que é eterno. O filho mais novo pediu uma parte da herança. Maior ofensa para o seu pai. Pedir herança para um pai vivo é a mesma coisa dizer: pai, para mim o senhor morreu, o senhor está morto. E o pai não diz nada e dá. Ele ficou alguns dias ali naquela região, vendeu tudo, pegou uma grana danada e saiu, foi para uma terra distante. Na terra distante, ele, como um pródigo, como um gastador, esbanjador, ele gastou tudo que tinha a respeito das vontades interiores, dos seus apetites carnais, pecaminosos, provavelmente. O irmão mais velho depois disse que ele gastou com as meretrizes. Mas a palavra não diz que ele gastou. O irmão mais velho depois na conversa. Mas a história diz que ele gastou tudo. Ele não tinha mais nada como viver numa terra distante. Uns conhecidos dele, deu serviço para ele. Ele era judeu, deu serviço para criar porcos, cuidar do desenvolvimento dos porcos. Fim de carreira para um judeu. O judeu não come carne de porco. Ele agora está cooperando para que os porcos engordem e possam ser vendidos e comidos. Olha só até onde caiu esse homem. Ele tinha uma parte da fazenda, fazendeiro, tinha tudo em casa, mas ele não conhecia o seu pai. Mas ele indo lá para o chiqueiro dos porcos, você imagine como ele vivia no chiqueiro dos porcos, que ele queria comer aquilo que os porcos recebiam dos seus donos para serem alimentados. E ele queria alimentar daquelas alfarrobas, daquelas comidas dos porcos. E mesmo assim, o dono disse para ele: você não pode comer. Não é que a questão que a comida não era boa, é a questão que ele não era digno de comer nem aquela comida. Essa é a questão. E ele doido para comer aquela comida, mas não foi permitido para que ele comesse. Ali naquele lugar, quando, versículo 17 de Lucas 15, caindo em si, ali houve a operação da cruz na vida daquele menino. Pecador, delinquente, fazia tudo que é maldade, gastou tudo que tinha, porque a maior maldade que ele fez, por causa da natureza que ele tinha, é pedir herança para um pai, desprezar um pai. Era o fim da vida de um filho, principalmente para a cultura judaica. Naquela ocasião, ainda temos esses valores em muitos povos, né? Mas ali foi a maior desonra e a mais clara manifestação dos seus próprios interesses, jamais pensando nos interesses do seu pai. E nem qualquer outro interesse, senão egocêntrico para si.
Tanto que o homem, ele voltado para si mesmo, chega um momento que ele diz, eu nem aguento quem eu sou. Nós somos terríveis, irmãos. Nós não contentamos com nada. Há só maldade em nós. Por isso que o Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é Espírito Santo revelando isto. Em Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos somos condenados. Entrou o pecado no mundo pelo homem. Assim passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Egoístas, egocêntricos, arrogantes, metida a besta. Todos nós. E deixa a gente fazer o que dá na cuca. Imagine você ter toda a liberdade do mundo e condições nesse mundo para fazer o que você quiser. O que você quiser. Não vai ter justiça, não vai ter lei, não vai ter nada. Você vai fazer o que está no seu coração, na sua mente. Você quer xingar alguém, xinga. Você quer dar um tiro para cima, você dá. Você faz o que você quiser. Você tem dinheiro para comprar o carro que você quiser. E fazer o que quiser. Falar o que quiser. Fazer o que quiser. Pecados todos abertos para você de todo jeito. Quem você seria? Você seria você. Sem freio, sem lei, sem educação, sem nada, sem princípios morais, tudo. Aquele moço ficou nessa liberdade, mas ele teve um morrer. O Senhor Jesus Cristo disse em João 3,3 que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Houve um morrer para esse moço. De tudo aquilo que ele era. As situações na vida, as circunstâncias na vida foram preparando aquele moço para que ele chegasse ali no chiqueiro dos porcos. Chiqueiro de porco foi a maior bênção na vida daquele moço. Porque ali ele experimentou o trabalhar da cruz. Cruz significa morte, caindo em si. Quando ele caiu em si, ele lembrou, ele começou a perceber quem o pai dele era. Quem é esse pai? Na casa do meu pai, os empregados comem comida quente. Na mesa, juntamente com ele. Meu pai é um homem amoroso. Meu pai é um homem simples. Meu pai é um homem humilde. Meu pai é um perdoador. Meu pai tem o tamanho de um coração que eu jamais sabia, mas agora eu estou vendo. Eu estou percebendo quem é meu pai. E esse amor do meu pai, aquilo que meu pai é, está me atraindo. A cruz na vida daquele moço. O Senhor prepara situações para cada um de nós. Até que sejamos levados ao pleno arrependimento, vendo a nossa real situação diante de Deus. Quando esse moço referiu ali a figura de Deus, o seu pai. Olha quem meu pai é. Eu podia estar usufruindo tudo. Olha quem eu sou. Olha o que eu fiz da minha vida. Quem realmente eu sou. Mas eu posso voltar lá e conhecer o meu pai com conhecimento relacional. Eu conhecia meu pai, não era relacional. Eu sabia quem ele era, mas não sabia. Ele era meu pai, figura do meu pai, historicamente, mas ele não era meu pai aqui dentro, no coração. Só o Evangelho pode imprimir, imputar em nós o amor de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Essa situação que ele estava, houve uma revelação do amor do Pai. Caindo em si, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei contra o céu. Ele tinha ensino bíblico, ele tinha ensino das Escrituras Sagradas. Ele sabia que todo pecado é contra Deus. Pequei contra ti somente. Davi diz depois de ir também naquele chiqueiro dele, naquele pecado dele. Davi teve o seu chiqueiro no Salmo 51, versículo 10, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, porque eu pequei contra ti somente. E ele diz ainda no Salmo 51, sabe por que pequei? Porque eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Eu já nasci um pecador, então tira de mim um coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração novo, inabalável, reto. Esse moço, ele não faz essa oração, mas ele diz, pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Essa foi a posição dele lá no chiqueiro. E é uma distância tremenda. Eu não sei a distância, mas a palavra de Deus diz que ele foi em terras distantes. Não foi provavelmente 30, 50 quilômetros. E provavelmente ele foi a pé. Ele não tinha nem o que comer, ele não tinha nem sandálias dos pés. A roupa dele, imagine como que estava. Tanto lá na frente, o pai pegou a melhor roupa, colocou sandália no pé dele, porque estava descalço. Mas em todo aquele tempo, quando há uma revelação das verdades de Deus pelo Evangelho, revelado quem Deus é e o que ele fez em Cristo para revelar quem ele era para mim e para você, isso ninguém mais tira de nós, porque é algo de Deus e para Deus, tanto que ele voltou para Deus, a figura do Pai. E ele foi a caminho, quando ele chegou distante, o pai o avistou. Aquele pai sempre esperou seu filho. É um Deus que não desiste de mim nem de você. Não importa as burradas, cagadas, os pecados, sujeira que nós um dia fizemos. Mas se foi revelado ao nosso coração o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus, ali na cruz, ele cancela todo o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, quais nos era prejudicial, ele removeu inteiramente encravando na cruz. Não há um pecado nosso, uma bobagem pecaminosa que nós fizemos em nossa vida, durante a nossa vida, que ficaram fora de ser encravado no corpo de Cristo na cruz. Todos eles. Não ficou um para contar a história. Aleluias, aleluias. Mas aquele moço, quando chegou, o pai veio ao encontro dele e o abraçou e o beijou. Depois, mais tarde, ele disse, se meu filho estava morto, mas reviveu, à la hora da cruz, do novo nascimento. E ele estava perdido, mas foi achado. Foi achado por onde? O amor do pai causando efeito no coração, porque aquele filho sempre esteve diante do amor do pai, mas não usufruía do amor do pai. Como eu e você, quanto vivemos nossa vida e não usufruímos deste amor de Deus, gracioso, amoroso, longânimo, misericordioso. Mas chegou o momento da cruz para aquele menino. Morreu o incrédulo, morreu o egoísta, morreu o soberbo, morreu apegado em bens materiais somente.
Morreu aquele que estava querendo ser justificado diante do Pai pelas obras que ele fazia, o serviço prestado, porque agora ele não tem serviço que preste para o Pai, porque ele fez um antisserviço. Que não tinha nada que oferecer senão miséria, sujeira, rebelião, rebeldia, pecados, desobediência, desonrou o pai. É isso que ele ofereceu. Mas o pai falou alguma coisa para ele? Não. Eita, pai amoroso. O pai o beijou e o abraçou. E o recebeu. E ele, com aquele discursinho dele, ele precisava falar e falou: pai, escute. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele foi falar sobre trata-me como um dos seus trabalhadores, o pai encerrou o assunto, está encerrado. Já terminou aqui, pleno arrependimento. Aí o pai revestiu ele desse novo homem. Efésios 4, 24. Revestivos do novo homem criado segundo Deus. Agora está sendo criado segundo aquele pai, segundo o coração do seu pai. Revestiu de roupa nova. O Senhor nos dá um novo vestimento. Ternos afetos de misericórdia, de graça, de perdão, de purificação. Tira essa porcaria desse menino. Esse menino não é mais aquele que saiu daqui. É o novo menino que vai entrar aqui. E ele, quando saiu, não teve festa. Agora que ele está voltando, é festa quando alguém é levado ao arrependimento. O Senhor diz ainda em Lucas 15 que a festa no céu quando alguém é levado ao arrependimento. Ali houve a ressuscitação de uma nova vida. Ele ganhou essa nova vida do Pai. Como nós ganhamos a nova vida do Pai Celestial na ressurreição juntamente com Cristo. Quando nós morremos em Cristo naquela cruz, fomos sepultados com ele, aqueles 3 dias estavam mortos e sepultados com ele, ainda não tínhamos vida eterna, que é a vida de Cristo em nós. Aquele menino ainda não tinha vida dada pelo Pai. Mas quando ele chegou ao próximo, o Pai, roupa nova, vestimentas novas, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele foi revestido de um novo homem, mas agora criado segundo o seu Pai. Porque não somente ele ganhou o coração do Pai, e agora ele percebeu que o coração do Pai ele é amoroso, ele é bondoso, é perdoador, restaurador, regenerador, e agora ele ganha nova vida. Esta nova vida é festa no céu. Houve a obra da cruz, da morte daquele moço, lá no chiqueiro. Chiqueiro, a cruz para aquele menino, a morte. Quando ele encontra com seu Pai, é a sua ressurreição para ser um novo homem. E foi feito novo homem. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Pai nunca colocou o dedo em riste, condenando ele de alguma coisa. Não. Nosso Pai Celestial também não faz comigo e com você, citando os nossos pecados, nossas milhares. Por quê? Porque tudo isso já foi colocado no seu Filho lá na cruz. E agora nós somos purificados, lavados. Aleluia. Aleluia. Que evangelho! Evangelho da graça. O que eu devo fazer? Nada. Porque se eu mostrar algo de mim é podre. Olha que menino. Seu pai fala, o que você tem agora que justifique que eu aceite você? Ele podia falar o quê? Pai, o que eu tenho? Eu só tenho miséria, pai. Se o pai fizesse. Mas o pai não fez. O pai não fez. Abraçou, beijou,
trocou esse menino, lavou esse menino, foi lavado, como nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E lá festa. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas suas misericórdias, fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Louvado seja o Senhor. Renda-se, querido. Renda-se. Diga ao Senhor, eu creio, eu me entrego, não tenho nada de bom para oferecer. Mas o Senhor é o Deus da graça. E eu me entrego. Quero ser salvo, quero ser liberto de mim mesmo. Eu quero ser revestido de um novo homem, uma nova criatura, um regenerado, um salvo, alguém que vai viver para Deus. Louvado seja o Senhor. Se você puder, de novo vou pedir, faça seu comentário e também diga de onde você é. Tem vários aqui, irmãos, que já colocaram de onde é, mas às vezes também o velhinho aqui pode esquecer, mas tem muitas pessoas que estão fazendo comentário, eu agradeço a todos, ósculo santo a todos, mas se você colocar de onde você é, lá de Pernambuco, estou dando um abraço aos irmãos lá de Pernambuco, o irmão aqui disse, manda um abraço para nós, estou mandando um abraço, claro que outros se pedirem aí, e se pedirem pessoalmente eu vou dizer o seu nome no próximo vídeo, e vou mandar um abraço pessoalmente. Tá bom, querido? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Graça, graça, superabundante graça.